Algumas tecnologias e veículos foram deixados para trás, tornando-se monumentos inquietantes do passado. Essas maravilhas esquecidas, agora entregues ao abandono, guardam histórias de ambição e progresso que, um dia, representaram o auge da inovação. Junte-se a nós enquanto exploramos essas incríveis relíquias abandonadas. Número 1. Navios fantasmas. O mistério do MS World Discoverer. Escondido nas águas cristalinas da Baía Ria, nas Ilhas Salomão, um gigante do passado jaz abandonado, corroído pela ferrugem e esquecido pelo tempo. O MS World Discoverer, outrora um luxuoso navio de cruzeiro de expedição, teve seu fim trágico após colidir com um recife de coral desconhecido em 30 de abril de 2000. Construído para explorar os lugares mais remotos do planeta, o World Discoverer era um dos navios mais bem equipados de sua época. Ele navegava por rotas extremas, levando aventureiros a territórios gelados da Antártica e ilhas isoladas do Pacífico Sul. Sua estrutura robusta e tecnologia avançada permitiam viagens seguras por mares desafiadores, até que o destino tomou um rumo inesperado. No fatídico dia do acidente, enquanto atravessava uma área não mapeada, o casco do World Discoverer sofreu um impacto devastador ao atingir um recife de coral. O capitão, percebendo que o navio poderia afundar rapidamente, tomou uma decisão crucial: encalhá-lo propositalmente na costa para evitar sua completa submersão. Graças à rápida reação da tripulação, todos os passageiros e membros da equipe foram evacuados com segurança, sem registro de feridos. No entanto, recuperar o navio se tornaria uma missão impossível. Pouco tempo depois, uma guerra civil eclodiu nas Ilhas Salomão, tornando inviável qualquer tentativa de resgate ou restauração do navio. O MS World Discoverer foi oficialmente declarado como perda total, e seu casco ficou exposto à ação do tempo, tornando-se um alvo para saqueadores locais. Partes da estrutura metálica foram removidas e reutilizadas, enquanto a natureza lentamente reclamava o que restava. Hoje, o navio fantasma transformou-se em uma atração turística improvável. Seu casco enferrujado e sua silhueta imponente, contrastando com o azul das águas do Pacífico, atraem fotógrafos e aventureiros do mundo todo. Alguns visitantes preferem observá-lo à distância, mas os mais destemidos se aproximam e exploram seus corredores vazios, imaginando como era a vida a bordo desse luxuoso cruzeiro antes do desastre. A história do MS World Discoverer também levanta preocupações ambientais. Embora, até o momento, nenhum vazamento de óleo tenha sido registrado, o caso de outro navio abandonado, o Ocean Dream, que causou um desastre ecológico no litoral da Tailândia em 2015, mostra o perigo que essas relíquias marítimas podem representar para a natureza. Se um dia esse navio será removido ou se continuará sua lenta deterioração nas águas das Ilhas Salomão, ninguém sabe ao certo. Por enquanto, o MS World Discoverer permanece ali, como um testemunho do tempo e do que acontece quando a tecnologia e a natureza entram em colisão. Número 2. O metrô submarino. Imagine mergulhar no oceano e, de repente, encontrar uma cidade submersa, repleta de estruturas metálicas que lembram prédios e corredores. Essa visão não é fruto da imaginação. Ela é real e está localizada a 30 metros de profundidade, ao largo da costa de Charleston, na Carolina do Sul. Lá, no fundo do oceano, repousam 50 antigos vagões de metrô de Nova York, que foram afundados intencionalmente em 2002 para criar um recife artificial. O projeto foi desenvolvido pelo Departamento de Recursos Naturais da Carolina do Sul, com o objetivo de revitalizar a vida marinha em uma área antes desprovida de recifes naturais. Durante anos, cientistas perceberam que a região sofria com a falta de abrigo para peixes e outras criaturas marinhas, resultando em um ecossistema pobre e pouco diversificado. A solução encontrada? Transformar vagões de metrô aposentados em habitats artificiais. Antes de serem submersos, os vagões passaram por um rigoroso processo de preparação. Todas as portas, janelas e materiais que pudessem poluir o oceano foram removidos, deixando apenas a estrutura metálica intacta. Assim que os vagões tocaram o fundo do mar, começaram a atrair diversas formas de vida. Corais começaram a crescer, e espécies como camarões, mexilhões e pequenos peixes encontraram um novo lar nos interiores ocos dos antigos trens. O impacto foi extraordinário. Estudos apontaram que a biodiversidade da área aumentou em 400 vezes, tornando-se um dos projetos de recifes artificiais mais bem-sucedidos do mundo. Mas essa iniciativa não foi um caso isolado. Entre 2001 e 2010, a MTA New York City Transit
enviou mais de 2.500 vagões de metrô desativados para o oceano, distribuindo-os ao longo das costas de Nova Jersey, Delaware, Virgínia, Carolina do Sul e Geórgia. Além dos benefícios ambientais, esse projeto também representou uma solução econômica para a cidade de Nova York. O descarte de vagões antigos em aterros sanitários seria caro e prejudicial ao meio ambiente, enquanto seu reaproveitamento como recifes artificiais não apenas reduziu custos, mas também trouxe benefícios para a pesca e o turismo da região. Hoje, o cemitério submarino de vagões de metrô se tornou um ponto de interesse para mergulhadores, que exploram esse cenário surreal e registram imagens impressionantes da fusão entre engenharia humana e vida marinha. A história desses vagões prova que, mesmo depois de serem aposentados, eles encontraram um novo propósito, ajudando a transformar um pedaço deserto do oceano em um ecossistema vibrante e repleto de vida. Número 3. O trem voador francês. O sonho esquecido do Aerotrain. Em uma paisagem isolada de Chevilly, França, uma estrutura incomum se ergue como uma lembrança de um sonho ferroviário que nunca se concretizou. Os restos do Aerotrain I-80, um dos projetos mais ambiciosos da engenharia francesa, permanecem abandonados, simbolizando uma visão ousada de transporte de alta velocidade que foi deixada para trás. O Aerotrain foi desenvolvido pelo engenheiro francês Jean Bertin, um visionário que buscava revolucionar a forma como os trens se moviam. Diferente dos modelos tradicionais, esse trem inovador flutuava alguns centímetros acima dos trilhos, utilizando um sistema de colchão de ar para eliminar o atrito. A ideia era permitir que o trem atingisse velocidades jamais vistas, tornando o transporte ferroviário mais rápido e eficiente do que nunca. Durante os testes, o modelo I-80, equipado com 2 turbinas a jato, alcançou impressionantes 430 km por hora, tornando-se um dos trens mais rápidos do mundo na época. O projeto ganhou ainda mais força com a construção de uma pista experimental de 18 km entre as cidades de Rouen e Saran, na região de Loiret, permitindo testes em grande escala. O design inovador utilizava uma estrutura em formato de T, diferente dos trilhos convencionais, que guiava a composição no ar com extrema estabilidade. Tudo indicava que o Aerotrain poderia ser o futuro do transporte na França e talvez no mundo. No entanto, apesar de seu potencial, o projeto enfrentou um obstáculo difícil de superar: o TGV, Train à Grande Vitesse. O governo francês optou por investir no TGV, um sistema de trens de alta velocidade que utilizava trilhos tradicionais, tornando-se uma solução muito mais viável economicamente. Em 1974, após anos de testes promissores, o projeto do Aerotrain foi oficialmente cancelado, deixando para trás apenas estruturas inacabadas e protótipos esquecidos. Após o fim do projeto, a maioria dos modelos foi descartada, mas o I-80 sobreviveu e atualmente pode ser visto em um pequeno museu em Versalhes. No entanto, a pista de testes e outras partes da infraestrutura ainda estão espalhadas pelo interior da França, servindo como lembranças silenciosas do que poderia ter sido uma revolução no transporte ferroviário. Embora algumas discussões recentes tenham tentado reacender o interesse por sistemas de transporte inovadores baseados em levitação ou colchão de ar, o Aerotrain permanece como um símbolo de um futuro promissor que nunca chegou. Para aqueles que visitam as ruínas desse projeto, a sensação é de estar diante de um monumento perdido do avanço tecnológico. Uma lembrança de que até as maiores ideias podem ser superadas por questões políticas e econômicas. Número 4. O cemitério de trens na Bolívia. As locomotivas fantasmas do Salar de Uyuni. No meio do deserto de Salar de Uyuni, na Bolívia, uma cena surreal se desenrola. Centenas de locomotivas enferrujadas, espalhadas como se fossem esqueletos metálicos esquecidos pelo tempo. Esse lugar, conhecido como Cemitério de Trens de Uyuni, é um dos mais impressionantes testemunhos do passado industrial da América do Sul. No início do século XX, Uyuni era um dos centros mais importantes para a indústria ferroviária da Bolívia. A cidade desempenhava um papel essencial no transporte de minerais preciosos, como prata e estanho, conectando as minas do interior às principais rotas de exportação. A ferrovia foi um símbolo de progresso e prosperidade para a região. Com o crescimento da mineração, locomotivas e vagões foram trazidos para Uyuni, formando uma vasta rede ferroviária que movia toneladas de minério todos os anos. No entanto, a economia da mineração começou a declinar nas décadas de 1940 e 1950, quando os recursos começaram a se esgotar e os preços internacionais dos metais caíram drasticamente.
Sem demanda suficiente para manter os trens em operação, muitas locomotivas foram simplesmente abandonadas no deserto, onde ficaram expostas ao sol escaldante, aos ventos salgados e ao passar do tempo. Diferente de outros lugares do mundo, onde ferros velhos desmontam locomotivas antigas para reaproveitamento de peças, essas máquinas foram deixadas intactas, tornando-se um espetáculo pós-apocalíptico a céu aberto. Os trens de Uyuni foram construídos principalmente de ferro e aço, e o clima extremo da região acelerou sua deterioração. Os ventos carregados de sal corroeram rapidamente as estruturas, enferrujando o metal e dando às locomotivas um visual fantasmagórico. Algumas delas ainda exibem marcas de grafites e pichações, feitas por exploradores e artistas locais. Apesar de seu estado de degradação, o cemitério de trens tornou-se uma atração turística icônica. Localizado a poucos quilômetros do centro da cidade de Uyuni, o local recebe visitantes do mundo inteiro que exploram suas ruínas e capturam imagens impressionantes desse cenário único. Guias locais costumam contar histórias sobre o auge da mineração e sobre como esses trens, que um dia transportaram riquezas, agora permanecem esquecidos no deserto. Os trilhos que antes levavam progresso agora levam apenas ao passado. Nos últimos anos, o governo boliviano tem debatido maneiras de preservar esse patrimônio histórico. Algumas iniciativas incluem transformar o local em um museu interativo, onde os visitantes poderiam aprender mais sobre a importância das ferrovias para a economia da Bolívia. No entanto, enquanto essas propostas não saem do papel, o cemitério de trens de Uyuni continua a atrair curiosos e aventureiros, que se maravilham com a estranha beleza da decadência. Seja visto como um monumento industrial ou um lembrete do impacto do tempo sobre a tecnologia, esse cemitério ferroviário representa uma época em que os trilhos de ferro eram a espinha dorsal do comércio boliviano, e agora são apenas ecos de um passado distante. Número 5. O Observatório Esquecido. As ruínas do gigante de Arecibo. No meio da exuberante floresta tropical de Porto Rico, repousam os escombros de um dos mais icônicos telescópios já construídos pela humanidade. O Observatório de Arecibo, que um dia foi o maior radiotelescópio do mundo, serviu como um dos principais centros de pesquisa astronômica durante mais de 5 décadas, até que sua estrutura colossal entrou em colapso. Inaugurado em 1º de novembro de 1963, o Arecibo foi projetado para explorar os mistérios do universo. Seu gigantesco refletor esférico de 305 metros de diâmetro, posicionado dentro de uma depressão natural no terreno, permitia captar ondas de rádio vindas de planetas, estrelas distantes e até galáxias inteiras. O telescópio foi responsável por inúmeras descobertas científicas. Entre seus feitos mais notáveis, destaca-se a detecção dos primeiros planetas fora do nosso sistema solar, o mapeamento detalhado da superfície de Vênus e a observação precisa de asteroides potencialmente perigosos para a Terra. Além disso, o Arecibo teve um papel fundamental no SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, sendo o local de origem da famosa mensagem de Arecibo, transmitida em 1974, em direção ao aglomerado estelar M13, na esperança de alcançar vida extraterrestre. No entanto, apesar de sua importância científica, o observatório enfrentou dificuldades crescentes ao longo dos anos. O financiamento começou a diminuir gradualmente, tornando a manutenção da estrutura cada vez mais difícil. Em 2017, o furacão Maria atingiu Porto Rico, danificando gravemente diversas partes do telescópio. Mesmo com tentativas de reparo, novos problemas surgiram. Em agosto de 2020, um dos cabos principais que sustentavam a estrutura suspensa se rompeu, e em novembro do mesmo ano, um segundo cabo cedeu, aumentando os temores de um colapso iminente. Diante do risco de desabamento, os cientistas e técnicos foram proibidos de continuar trabalhando no local. Finalmente, em 1º de dezembro de 2020, o pior aconteceu. A plataforma de 300 toneladas, que ficava suspensa sobre a antena, desabou e destruiu completamente o radiotelescópio, encerrando abruptamente a trajetória de um dos instrumentos astronômicos mais importantes da história. Desde então, o futuro do local permanece incerto. Algumas iniciativas propõem transformar os escombros do Arecibo em um centro educacional, preservando sua memória para as futuras gerações. No entanto, até o momento, o local continua abandonado, com sua estrutura destruída, servindo como um símbolo trágico da fragilidade dos grandes projetos científicos diante do tempo e das dificuldades financeiras.
O observatório de Arecibo pode ter caído, mas seu legado científico permanece intacto, inspirando gerações de astrônomos e entusiastas do espaço a continuarem explorando o universo. Número 6. A máquina de raios soviética, o gerador Marks de Moscou. Escondido nas profundezas de uma floresta nos arredores de Moscou, Rússia, um gigante da engenharia soviética repousa silencioso, muitas vezes confundido com uma nave espacial abandonada ou uma instalação secreta. Essa estrutura surreal é, na verdade, um dos mais poderosos geradores de raios artificiais já construídos. O gerador Marks, uma máquina projetada para simular descargas elétricas de milhões de volts. Desenvolvido nos anos 1970, durante o auge da Guerra Fria, o gerador Marks foi criado com um propósito muito específico: testar a resistência de linhas de transmissão de energia, aviões e equipamentos militares contra raios e impulsos eletromagnéticos. Na época, o medo de um ataque nuclear levou os soviéticos a investirem em tecnologias que poderiam proteger infraestruturas críticas contra danos elétricos extremos. A estrutura do gerador é impressionante. Composta por um complexo sistema de capacitores gigantes, torres e bobinas, a máquina era capaz de gerar pulsos elétricos com tensões superiores a 3 milhões de volts, criando relâmpagos artificiais que atingiam alturas de até 150 metros. Diferente de uma usina elétrica comum, que gera corrente de maneira contínua, o gerador Marks acumulava cargas elétricas e as liberava em poderosas descargas de curta duração, simulando condições reais de uma tempestade elétrica. Durante seus anos de operação, a instalação foi um centro estratégico para a pesquisa soviética, auxiliando no desenvolvimento de novas tecnologias militares e industriais. No entanto, após o colapso da União Soviética em 1991, o alto custo de manutenção tornou sua operação insustentável, levando ao seu abandono gradual. Curiosamente, em 2014, cientistas russos reativaram temporariamente o gerador, demonstrando que, mesmo após décadas sem uso, ele ainda funcionava perfeitamente. O evento reacendeu o interesse na estrutura, mas desde então, a máquina voltou a ficar inativa. Atualmente, o local é cercado e guardado por seguranças, dificultando a aproximação de exploradores urbanos. No entanto, sua aparência futurista e seu histórico misterioso continuam a atrair curiosos e entusiastas da ciência, que tentam capturar imagens desse colosso da engenharia soviética. Embora pouco conhecido fora da Rússia, o gerador Marks representa um dos mais fascinantes capítulos da história da eletricidade e do desenvolvimento tecnológico militar. Sua presença no meio da floresta, agora coberta pela vegetação, é um lembrete de que, por mais avançada que seja uma tecnologia, ela também pode ser esquecida com o passar do tempo. Mas será que um dia essa máquina voltará a ser usada para pesquisas? Ou será que será engolida pela natureza e pela história, tornando-se apenas mais um monumento perdido da Guerra Fria? Número 7. A maior limusine do mundo abandonada. A American Dream, uma verdadeira obra-prima da engenharia automotiva, é reconhecida como a limusine mais longa do mundo. Criada pelo renomado customizador J. Orberg, na Califórnia, em 1986, esse veículo extravagante impressiona por seus 30 metros de comprimento e uma lista absurda de luxos. Diferente de qualquer outro carro, a American Dream conta com um jacuzzi, uma piscina com trampolim, um heliponto e até uma cama king size. Originalmente construída para quebrar recordes e encantar Hollywood, essa limusine simbolizava o excesso e o luxo sem limites. No entanto, apesar de seu design impressionante, a American Dream logo se tornou impraticável. Seu tamanho gigantesco dificultava a locomoção, e os altos custos de manutenção acabaram tornando inviável seu uso. Assim, no final da década de 1990, ela foi abandonada em Nova Jersey, onde ficou esquecida, coberta de grafites e exposta às intempéries. Anos depois, o entusiasta de carros Michael Deser decidiu salvar esse ícone automobilístico. Ele investiu $250 mil e dedicou quase 3 anos ao processo de restauração. Hoje a limusine foi completamente recuperada e faz parte do Orlando Auto Museum, onde continua impressionando visitantes. Curiosamente, a American Dream foi projetada para ser dirigida de ambos os lados, graças a uma dobradiça especial, permitindo que se adapte a curvas apertadas. Com capacidade para acomodar 75 passageiros, essa limusine é uma verdadeira obra-prima da engenharia automotiva e do design extravagante. Sua jornada, do abandono à restauração, simboliza não apenas a criatividade e ambição de seu criador,
mas também a capacidade de recuperação de ícones esquecidos. Hoje, esse veículo monumental é mais do que um carro. É um símbolo da grandiosidade e dos excessos do mundo automotivo. Número 8. A misteriosa antena soviética. A zona de exclusão de Chernobyl, marcada pelo desastre nuclear de abril de 1986, abriga um dos mais enigmáticos monumentos da Guerra Fria, a gigantesca antena Duga, construída em 1972. Essa estrutura colossal fazia parte do sistema de radar de alerta precoce da União Soviética, projetado para detectar lançamentos de mísseis nucleares a uma distância de até 1.600 quilômetros. Composta por duas instalações, a Duga 1, perto de Chernobyl, e a Duga 2, em Lubeck, essa antena era uma das maiores do mundo, medindo impressionantes 150 metros de altura e 700 metros de comprimento, o suficiente para superar a altura da Grande Pirâmide do Egito. Quando foi ativada, em 1976, a Duga emitiu um sinal peculiar, que logo ficou famoso entre operadores de rádio ao redor do mundo. Seu som repetitivo e insistente, semelhante a uma batida constante, lhe rendeu o apelido de pica-pau russo. Esse ruído misterioso interferia em frequências de rádio globais, causando inúmeras reclamações. Essa interferência levou ao surgimento de diversas teorias da conspiração. Alguns acreditavam que a antena fazia parte de um experimento de controle mental, enquanto outros suspeitavam que poderia estar relacionada a pesquisas meteorológicas secretas. No entanto, a catástrofe de Chernobyl, em 1986, selou o destino da Duga. Com a evacuação forçada da região, a estrutura foi completamente abandonada e seu funcionamento cessou definitivamente. Hoje, a Duga permanece como um dos monumentos mais impressionantes e assustadores do período da Guerra Fria. Apesar dos altos níveis de radiação, aventureiros e turistas curiosos ainda exploram suas ruínas, atraídos pelo mistério e pela imponência da gigantesca estrutura. Embora seu propósito tenha sido esclarecido com o tempo, a Duga ainda evoca um sentimento de paranoia e intriga tecnológica, representando uma época em que os avanços científicos estavam frequentemente ligados ao medo e à guerra. Número 9. O trem a jato soviético. Antes da queda da União Soviética, o país era conhecido por seus projetos audaciosos, que frequentemente desafiavam a viabilidade prática. Um dos exemplos mais marcantes foi o SVL, um trem movido a jato projetado nos anos 1970. Inspirado no protótipo norte-americano M492 Black Beetle, que atingiu o recorde de 294 km por hora em 1966, os engenheiros soviéticos decidiram criar sua própria versão desse conceito radical. Eles acoplaram dois motores de avião Yak-40 a um vagão ferroviário comum, transformando-o em uma máquina que, nos testes, alcançou a velocidade de 200 km por hora. Porém, apesar de sua velocidade impressionante, o SVL enfrentou sérias limitações. Seu ruído ensurdecedor o tornava impraticável para viagens em áreas residenciais, enquanto seu altíssimo consumo de combustível tornava a operação extremamente cara. Como resultado, o projeto foi encerrado em 1975. O protótipo acabou abandonado em um ferro velho na cidade de São Petersburgo, mas em 2008 foi restaurado e transformado em um monumento na fábrica de trens Tver Carriage Works. Hoje, o SVL é uma lembrança dos grandes sonhos e desafios da engenharia soviética, representando um período de inovações audaciosas que nem sempre conseguiam se traduzir em sucesso comercial. Número 10. O naufrágio do Felicity Ace. Em fevereiro de 2022, o cargueiro Felicity Ace tornou-se o centro de um desastre marítimo ao pegar fogo no meio do Oceano Atlântico. A bordo estavam mais de 4.000 veículos de luxo, incluindo modelos da Lamborghini, Bentley e Porsche, todos a caminho dos Estados Unidos. O incêndio começou a cerca de 160 quilômetros das Ilhas dos Açores, forçando o capitão a emitir um pedido de socorro em 16 de fevereiro. Especialistas acreditam que o fogo foi iniciado por uma bateria de íons de lítio defeituosa em um dos carros elétricos transportados. Embora essa hipótese ainda não tenha sido confirmada oficialmente, o incidente trouxe preocupações sobre os riscos do transporte marítimo de veículos elétricos. Mesmo com o apoio da Marinha Portuguesa, as chamas se alastraram rapidamente, e todas as tentativas de conter o incêndio foram insuficientes. 2 dias depois, em 18 de fevereiro, o Felicity Ace afundou, levando consigo uma carga estimada em 438 milhões de dólares em veículos de luxo.
A perda do navio representou um grande impacto financeiro para a companhia de navegação Mitsui USK Lines e para as fabricantes de automóveis. Além disso, o incidente deu início a uma batalha legal, com clientes e seguradoras buscando compensações milionárias. Um dos processos acusava o grupo Volkswagen de não ter tomado as precauções necessárias para o transporte seguro dos carros elétricos, destacando os riscos desconhecidos das baterias de lítio em ambientes fechados. Atualmente, os destroços do Felicity Ace repousam no fundo do oceano, servindo como um lembrete sombrio da fragilidade do transporte marítimo moderno. O naufrágio também levantou questões sobre melhores regulamentos de segurança para evitar que catástrofes semelhantes aconteçam no futuro. Número 11. O cemitério de aviões dos Estados Unidos. Na cidade de Tucson, Arizona, existe um verdadeiro lar de descanso para aeronaves militares desativadas. Conhecido como The Boneyard, esse local dentro da base aérea de Davis, Montana, abriga mais de 4.000 aviões, que juntos somam um valor estimado de 34 bilhões de dólares. Criado em 1946, o Boneyard foi projetado para armazenar aeronaves que não estavam mais em serviço, mas que ainda poderiam ser reaproveitadas ou desmontadas para peças. Graças ao clima seco do deserto e ao solo alcalino, os aviões podem permanecer preservados por décadas, sem sofrer os danos causados pela umidade ou corrosão. Entre os modelos guardados ali estão caças históricos como o F-11 Aardvark e o F-4 Phantom II, além do famoso bombardeiro B-52 Stratofortress. Uma das histórias mais marcantes do local envolve um B-52 chamado Wise Guy, construído em 1955. Esse avião foi aposentado em 2008, mas em 2019, após outro B-52 ser destruído, Wise Guy foi reativado e voltou a voar, demonstrando como esse local funciona também como um estoque estratégico para a Força Aérea dos Estados Unidos. Os aviões no Boneyard são divididos em categorias. Alguns permanecem intactos para possível reutilização, enquanto outros são desmontados e reciclados. Estima-se que anualmente cerca de 500 milhões de dólares em peças sejam reaproveitados para manter aeronaves em operação. Para os entusiastas da aviação, visitar o Boneyard é uma experiência única. O local oferece passeios guiados, permitindo que os visitantes conheçam mais sobre a história dessas aeronaves e seu papel em conflitos militares e avanços tecnológicos. Mais do que um simples depósito de aviões, o Boneyard representa um pedaço vivo da história da aviação, onde o passado e o futuro da aeronáutica se encontram no deserto do Arizona. Número 12. Os supercarros abandonados de Dubai. Em Dubai, uma das cidades mais ricas do mundo, existe um fenômeno curioso e impressionante. Milhares de carros de luxo abandonados nas ruas e estacionamentos a cada ano. Estima-se que entre 2.000 e 2.500 veículos, incluindo Ferraris, Lamborghinis e Bugattis, sejam simplesmente deixados para trás anualmente. A razão por trás desse abandono está na rígida legislação financeira dos Emirados Árabes Unidos. No país, não pagar um empréstimo é considerado crime, e a falência pessoal não é permitida. Isso significa que, ao se endividar, muitos estrangeiros e empresários fogem do país, abandonando seus bens de alto valor para evitar prisão ou multas severas. Entre os carros mais famosos deixados para trás está um Ferrari F40, que pertenceu a Uday Hussein, filho do ditador Saddam Hussein. Após sua morte, o veículo foi largado em um armazém, tornando-se um símbolo do destino trágico de muitos milionários. Os carros abandonados geralmente acabam sendo recolhidos pelo governo, que lhes dá um prazo de 15 dias para que o proprietário os recupere. Caso isso não aconteça, os veículos são leiloados a preços extremamente baixos, tornando-se uma oportunidade única para compradores em busca de supercarros com descontos. Enquanto alguns desses veículos são recuperados e restaurados, muitos outros permanecem se deteriorando sob o sol escaldante do deserto, servindo como tristes lembranças da imprevisibilidade da fortuna e do luxo extremo. Número 13. O Batmóvel esquecido. O icônico Batmóvel, símbolo da tecnologia e do poder do Cavaleiro das Trevas, encontrou um destino inesperado, esquecido e coberto de poeira em Dubai. Essa versão do Tumbler, o carro utilizado na trilogia O Cavaleiro das Trevas, de Christopher Nolan, foi levada para Dubai em 2008, como parte de uma promoção especial para o lançamento do filme. Depois de sua exibição, o veículo foi adquirido por um colecionador particular, que tentou vendê-lo por $1 milhão em 2015. No entanto,
Sem compradores interessados, o Batmóvel acabou sendo abandonado em um estacionamento, onde permanece até hoje. Moradores locais e turistas frequentemente tiram fotos do carro, zombando da ideia de que até mesmo o Batman pode ter enfrentado dificuldades financeiras. Embora sua estrutura ainda esteja relativamente intacta, o carro já apresenta sinais de desgaste e ferrugem, refletindo o destino de muitos itens cinematográficos icônicos. A história desse Batmóvel levanta uma questão intrigante. O que acontece com os adereços de filmes famosos depois que saem das telas? Muitas peças de cinema acabam esquecidas ou jogadas fora, mesmo tendo sido parte de grandes produções. Apesar de estar fora de ação e longe de Gotham, o Batmóvel ainda mantém seu fascínio, provando que, mesmo no abandono, algumas lendas nunca morrem. Número 14. O cemitério de carros artísticos em Nevada. No meio do deserto de Nevada, na pequena cidade de Goldfield, existe uma instalação artística surreal, conhecida como International Car Forest of the Last Church. Esse local único abriga mais de 40 veículos enterrados de cabeça para baixo, criando uma paisagem visualmente impressionante. O projeto foi iniciado em 2011, quando o artista Mark Rippey decidiu transformar o deserto em uma gigantesca galeria a céu aberto. Inspirado no famoso Cadillac Ranch do Texas, ele começou a enterrar carros, ônibus e caminhões na areia, deixando-os de pé como monumentos enferrujados. Cada veículo do Car Forest é coberto com grafites e pinturas vibrantes, exibindo uma grande variedade de estilos artísticos, de caricaturas políticas a ilustrações abstratas. A instalação não conta com placas explicativas ou regras estritas, permitindo que os visitantes interpretem a arte livremente. Apesar do conceito inovador, o projeto enfrentou diversos desafios. Rippey teve um desentendimento com seu parceiro de criação, Chad Sorg, o que levou a conflitos internos e até a problemas legais. Como resultado, a instalação ficou em um estado de abandono parcial, sem qualquer tipo de manutenção oficial. O International Car Forest tornou-se um destino popular entre viajantes e fotógrafos, que são atraídos pela combinação única de desolação e criatividade. Ao longo dos anos, artistas de rua passaram a contribuir com novas pinturas, transformando o local em uma exposição dinâmica, onde as obras mudam conforme o tempo e a imaginação dos visitantes. Esse cemitério de carros artísticos reflete o espírito do caos criativo, sendo um testemunho da transitoriedade da arte e do impacto do tempo sobre as obras humanas. O local pode parecer uma paisagem pós-apocalíptica, mas para muitos, ele simboliza a liberdade artística e expressão sem limites. Se um dia você estiver viajando pelo deserto de Nevada, essa floresta de carros é um desvio que vale a pena explorar. Um lugar onde a arte, a decadência e o ambiente árido se encontram para criar um espetáculo verdadeiramente único. O que você achou dessas relíquias abandonadas? Essas máquinas e monumentos esquecidos são muito mais do que simples destroços. Representam sonhos, ambições e histórias que, por diferentes motivos, foram deixadas para trás. Mas será que todas elas deveriam simplesmente desaparecer com o tempo? Existe algo nessas invenções que ainda tem potencial para ser restaurado, ou elas são apenas relíquias de uma era que não volta mais? Queremos saber sua opinião. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like, comente abaixo o que achou e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades.